olha, e deu ruim aí para aquela dupla que, olha, estragou o Brasil por 4 anos e um deles segue estragando até agora. Tô falando de Bolsonaro e Campos Neto. Olha, começar falando aí do Bolsonaro. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, que é o Ministério Público do TCU, recorreu da decisão em que o Tribunal de Contas da União disse que, olha, ex-presidentes ou presidentes podem ficar com qualquer presente, ou seja, praticamente legalizar a corrupção e a propina. Disseram, ó, se alguém receber relógio aí de 500 mil cravejados de diamantes, pode ficar, não tem problema nenhum. Uma decisão que foi encomendada, sob medida, para o Bolsonaro fazer um escarcéu e tentar se salvar no caso das joias. O problema do Bolsonaro é que o Tribunal de Contas da União não pode mudar a lei. E a lei diz que ele não pode ficar, não pode também vender o presente. Ele não apenas vendeu, como vendeu nos Estados Unidos, saiu ilegalmente do Brasil, foi ilegalmente para os Estados Unidos e o dinheiro, os dólares, entraram ilegalmente no Brasil. Quer dizer, cometeu um monte de crime no meio do caminho. Então, ministros do STF já tinham falado para a imprensa que, ó, essa decisão do Tribunal de Contas da União, ela não muda nada no processo do Bolsonaro, na investigação dele, não vai mudar nada no julgamento dele. Gente ligada ao Procurador-Geral da República já tinha dito que, olha, decisão do Tribunal de Contas da União é pura midiática para o Bolsonaro. Só para ele fazer mídia, não muda nada na situação dele. E chegaram a falar aos ministros do STF que os ministros do TCU poderiam ser investigados pela decisão, porque estava muito estranho. Tudo muito, muito estranho. De repente, logo depois do Bolsonaro ser indiciado aí pela venda das joias ilegalmente, o Tribunal de Contas da União chega lá e aí um relator bolsonarista indicado pelo Bolsonaro vai lá e começa a articular e eles tomam uma decisão ali que era sob encomenda para o Bolsonaro. O problema deles é que a decisão deles não vale nada, né? O que acontece é o seguinte, o Ministério Público não gostou nada disso. O Ministério Público detonou a decisão do Tribunal de Contas da União, recorreu, e eles querem uma decisão no termo de que, olha, presidentes não podem receber itens caríssimos, não podem. Vocês têm que voltar com o entendimento de vocês de 2016, que dizia que, olha, se é um item personalíssimo, ou seja, pô, o cara recebeu ali, eu dou o exemplo do Bolsonaro mesmo, o Bolsonaro recebeu uma arma, uma metralhadora lá, um fuzil escrito Bolsonaro, esse item é personalíssimo, o fã lá do Bolsonaro gosta dele, escreveu Bolsonaro e deu para ele, não é para ele vender, não é uma propina em troca de alguma coisa, é um item personalíssimo. No caso, a metralhadora vale um dinheirão, tá, mas item personalíssimo. Talvez tenha um limite de valor aí que deveria ocorrer, sim, mas só para ter um exemplo aí. Ou o Lula ganhou um estojinho com o nome dele e da Janja com algumas frutas quando ele foi lá no Oriente Médio. Pô, não pode comer a fruta? Pô, pode, né? E é personalíssimo. Esse tipo de coisa pode. Agora, um relógio cravejado de diamantes, pô, é propina, né? Um colar de diamantes que vale 17 milhões de reais, pô, ainda vai na mala do ministro, que muambeiro, pô, isso é propina, o nome não tem outro nome. Eu lembro que o Bolsonaro adorava ir para a Arábia e falava, ai, quem não sonha em passar a tarde com um príncipe, quer dizer, o Bolsonaro é a princesinha do príncipe. No caso era mesmo, que ele entregava patrimônio público do Brasil e ganhava presentes do príncipe, por isso que ele adorava passar a tarde lá, ganhava um monte de presente. Pois bem, agora o Ministério Público está fazendo isso e tem uma articulação enorme por trás para que os ministros que fizeram essa decisão aí para tentar ajudar o Bolsonaro mudem a decisão. Por quê? Porque senão eles vão ser investigados. E eles sendo investigados, o que vai acontecer é que vai descobrir que essa decisão foi feita sob encomenda. Encomenda de quem? Do Bolsonaro. Só que os ministros não querem ser investigados porque eles podem perder a mamata. É isso que acontece, eles podem perder o cargo. E olha, o cargo de ministro do TCU é tão bom que, para você ter uma ideia, quando tem ali uma nova indicação a ser feita, os senadores que são formados em direito, eles brigam, quase saem no tapa. Todos eles querem largar o Senado. Olha, tem uma frase do Gilmar Mendes que ele disse para o Sérgio Moro há pouco tempo, ele falou, olha, um senador é quase um deus. Aproveita que você é senador, toma a biblioteca boa lá, leia muito bem lá. Mas Gilmar Mendes falando que um senador é quase um deus. Agora você imagina eles quererem sair do Senado, quase se estapearam na última vez que teve lá que teve vaga no TCU, para ir para o Tribunal de Contas da União. Então imagina, se o senador é quase um deus, o ministro do TCU é, meu Deus do céu. Aí o que acontece? Imagina
perder isso. Imagina ser investigado e acabar caindo por isso, sofrer um impeachment aí do TCU. É isso que está aí nos bastidores. Então, tem uma chance enorme aí do Tribunal de Contas da União mudar de novo o entendimento e dizer que ó, o Bolsonaro não podia ter ficado mesmo com isso aí, e vamos voltar aí ao entendimento de 2016. Então, pancada forte aí no Bolsonaro, vinda do Ministério Público. É só a primeira, viu? Calma que vai ter mais aí do Ministério Público nas próximas semanas e vai ter mais da Polícia Federal também, que a Polícia Federal começou a ir para cima agora, depois aí que o Alexandre de Moraes está no olho do furacão, a Polícia Federal foi para cima. Estamos esperando só o posicionamento do senhor Gonê quanto às denúncias que ele tem que fazer contra o Bolsonaro. Tem saindo na imprensa que, olha, como é período eleitoral, ele não vai fazer a denúncia, aí depois saiu na imprensa que, olha, o período eleitoral não muda em nada, ele vai fazer a denúncia no momento em que tiver que ser feita. Aí depois saiu outra notícia agora, essa semana, no Globo, dizendo que não, ele vai esperar o período eleitoral. O que acontece é que, enquanto isso, o Alexandre de Moraes está na fogueira. É isso. Os bolsonaristas estão colocando o Alexandre de Moraes numa fogueira. Eles estão aí disseminando fake news contra ele dia e noite, estão organizando um mega ato no dia 7 de setembro contra ele. O principal mote do ato é impeachment e prisão de Alexandre de Moraes. E aí o Gonê, que está lá indicado pelo Alexandre, vai lá e fala, denúncia só depois da eleição. Quiçá só depois do segundo turno da eleição. Peraí. Não, é porque nós temos aqui, temos o receio de que isso vai ser usado eleitoralmente. Pô, peraí, menina, olha, você não tem aí entendimento nenhum da história recente do Brasil? Tem, né? Estúpido o Gonê não é. Então veremos aí, tá todo mundo esperando ele fazer a denúncia contra o Bolsonaro para que possa já começar o processo dele, para que ele possa, talvez aí, segundo o cronograma, ser condenado antes do final do ano e já, na melhor das hipóteses para ele, ele passa o Natal na jaula. Na pior das hipóteses, ele é enjaulado antes. Veremos. Enquanto isso, olha só, deu ruim também para o outro aliado do Bolsonaro, que é o Campos Neto. Já volto a falar do Bolsonaro aqui, que a situação dele vai piorar bem. Mas vamos aqui ao Campos Neto. O Campos Neto aí, eu estava lendo coluna na Veja, e a Veja é extremamente pró-mercado financeiro, extremamente pró-Campos Neto, tá aí fazendo campanha forte aí, lembre-se, a Veja pertence ao BTG Pactual, lá, o banco fundado pelo Paulo Guedes e tal. A Veja está dizendo que o Campos Neto vai ser um ex-presidente em exercício lá no Banco Central. Ou seja, ninguém mais vai respeitar o Campos Neto a partir do momento em que o Lula indique o seu sucessor. Deve ser o Galípolo. O Galípolo está dando umas entrevistas aí que tem gente na esquerda que não está gostando nada. Porque ele está falando, não, se precisar aumentar os juros, a gente aumenta, hein? As decisões têm sido unânimes. Só que o entendimento aí do entorno do Lula é que o Galípolo dá essas entrevistas porque ele precisa amansar o mercado financeiro, porque quando ele entrar ele vai baixar os juros. Nas entrevistas ele diz que tem que fazer o faça o que fizer, custe o que custar, para a inflação ficar embaixo da meta de 3%. Lembre-se, tem a meta de inflação é uma meta móvel, tem a meta, o topo da meta e o mínimo da meta. Ele quer que fique em 3%, se tiver que frear a economia do Brasil, ferrar com muitos empregos, e aumentar os juros, a gente faz, que o importante é a inflação. Se a população tem dinheiro, se não tem, se estão pobres, se não estão, os economistas brasileiros são assim, o importante mesmo é a inflação, está na meta para os investimentos lucrarem mais. Se isso é a custo da pobreza da população, que se dane a população, né? Porém, ele faz esses discursos porque ele quer ser aprovado. Depois ele ser aprovado, a história muda. Então, é isso aí que está prevendo o Lula. O Lula prevê aí que o Galípolo ele vai ser aprovado em setembro. O Lula vai falar com o Rodrigo Pacheco. Lembremos, hoje o Lula está com a faca e o queijo na mão porque tem uma ordem do Supremo Tribunal Federal assinada pelo presidente do STF, que é o Barroso, e referendada pelos 11 ministros. Então não é um só não, são 11, inclusive os 2 bolsonaristas, de que o Pacheco e o Lira, eles têm 10 dias, agora 9, para se reunir aí com o governo Lula. Eles vão falar com o ministro Rui Costa para decidir o que eles vão fazer aí com o que era o orçamento secreto, que não será mais secreto, e como é que eles vão fazer para que se retome, porque até o momento está paralisado. Tudo paralisado. O Arthur Lira saiu quase chorando da reunião em que isso aí aconteceu.
Pois bem, o Lula vai negociar com o Pacheco, nesse caso o Lira não entra nisso aí não, que é no Senado, para que ele indique o Galípolo, e o Galípolo já vai praticamente assumir o Banco Central, porque o Campos Neto vai virar um fantasma lá. O Galípolo vai assumir, tem um rumor muito grande de que eles vão aumentar os juros aí nessa próxima reunião. Até alguns esperam que, se isso acontecer, o Galípolo vote a favor, e eu explico o motivo. O motivo é que o Lula hoje, o governo Lula, tem 4 dos conselheiros e o bolsonarismo tem 5 dos conselheiros. E é o que acontece na última vez em que uma votação terminou 5-4 lá, o mercado financeiro fez terrorismo econômico, dizendo: olha, os 4 do Lula estão contra o Brasil, não há consenso no Banco Central. Se tem 9 exatamente para que tenha ali discussões, né? Uma votação pode acabar 5-4. E aí eles fizeram o dólar chegar a 5,80. E a imprensa ficava falando: após fala de Lula, o dólar sobe, após fala de Lula, o dólar sobe, a bolsa cai. Aí agora a Bolsa de Valores bateu o recorde histórico no Brasil. E no dia que o Lula falou que os ricos fazem mal ao país, fazem mais mal do que bem ao país, disse o Lula, nesse mesmo dia a Bolsa de Valores bateu o recorde histórico. Aí você não viu, né? A Globo, Folha, Veja, G1 falar: olha, após fala de Lula sobre ricos fazerem mal ao país, Bolsa de Valores bate recorde. Aí não tem nada a ver com o efeito Lula, após a atitude de Lula, não. Aí tem a ver com os Estados Unidos e outras coisas. Sorte do Lula. Lula é um cara de sorte. Pois bem, aí o que acontece? O Campos Neto vai ser visto como um ex-presidente em atividade, mas ele ainda vai ter maioria até dezembro. Então ele vai se manter lá. O que se espera é que depois da próxima reunião só vai ter mais uma antes de dezembro, que vai ser em novembro. E aí, nessa de novembro, ele já saia do Banco Central um mês antecipadamente e já fique o do Lula, porque aí depois, na reunião seguinte, ele não estaria de qualquer maneira. É uma reunião a cada 45 dias. E aí, o Galípolo já assume e vai começar uma nova fase do governo Lula. Por que uma nova fase, Thiago? Porque nessa nova fase, o Lula, primeiro, ele, pela primeira vez, não tem mais o Congresso Nacional, que eu quero dizer, Arthur Lira e Pacheco, com bilhões de verba para comprar votos para políticos corruptos, sem transparência nenhuma. Então ele não tem mais os dois na jugular do governo, fazendo ali chantagem, uma chantagem desigual, é uma correlação de forças desigual. O Congresso estava aqui e o governo Lula estava aqui. Agora não, pela primeira vez eles têm ali igualdade, bilhões por ano do orçamento, sendo que falam que o Brasil está sem dinheiro, mas para pagar para banqueiro vagabundo tem 830 bilhões por ano. E você não vê um comentarista, é por isso que eu falo, a imprensa é canalha. Não acredite, você não vê um comentarista, só o Renato Azevedo, de resto, na grande mídia, que chega e fala: olha, é uma vergonha enorme esses juros altíssimos, a gente está pagando aí bilhões e bilhões e bilhões por ano para sustentar banqueiro vagabundo. Ninguém fala isso, ninguém, porque se falarem sabem que no dia seguinte não estarão lá, serão demitidos. É isso, porque esses banqueiros pagam muito acima do valor de mercado. Aí o que acontece? Os anúncios lá na mídia, muito acima do valor do mercado. Aí o que acontece? Vai entrar numa nova era aí o governo Lula, então mais uma péssima notícia para o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro está aí entrando numa nova era, que é a era de ele ser denunciado e ser réu na justiça por vários crimes diferentes, que juntos aí vão dar mais de 50 anos de jaula. E ao mesmo tempo, ele vai ver a popularidade do Lula aumentar, porque a economia vai melhorar muito. Para piorar, o Bolsonaro agora ele perdeu o controle da extrema-direita. Até 1 ano e meio atrás, mais ou menos, até antes do dia 8 de janeiro, se o Bolsonaro falasse, a extrema-direita do Brasil toda iria atrás dele, os bolsominions todos iriam atrás dele. Hoje, Bolsonaro, Nicolas, os filhos do Bolsonaro fizeram vídeos, publicaram vídeos falando mal do Pablo Marçal, o Tarcísio deu entrevista falando mal do Pablo Marçal, e aí o que aconteceu? O Pablo Marçal subiu nas pesquisas e ele subiu 4 pontos, e o candidato do Bolsonaro, que é o Nunes, perdeu 4 pontos. Faz as continhas, você sabe de onde saíram os votos que ganhou o Pablo Marçal. O Bolsonaro não tem mais controle sobre o gado. O gado quer um novo líder de extrema-direita, e o gado não quer saber se é assaltante de banco, se é bandido da pior espécie, se é ladrão, charlatão, se é trambiqueiro. Eles querem aceitar até o Bolsonaro, que é genocida, não vai aceitar o cara roubava dinheiro de banco, roubava dinheiro dos correntistas do banco, no caso. E daí, pô, aceitamos genocida, isso aqui não é nada.
cara falava que a vacina dava AIDS, e os bolsonaristas engoliram isso aí, e muitos ignoraram isso, os que sabem que não dá AIDS ignoraram e continuaram votando e fazendo campanha para ele. Vocês acham, alguém acha que os bolsominions têm problema com quem roubava banco? Nada, nada, roubava dos correntistas do banco, no caso. Ele dava golpe, um golpe que era muito comum faz uns 10, 15 anos, que criava um site do banco que era igualzinho o site do banco, mandava um e-mail que era igualzinho o e-mail do banco com alguma coisa, para fazer você logar no banco, você ia lá, logava no banco, mas na verdade o site era fake, ia os seus dados bancários para a quadrilha ia lá e roubava todo o dinheiro da sua conta. Aí os bancos começaram a criar token, aí eles aperfeiçoaram, tinha até o token lá, tudo mais, então eles já tinham um sistema que roubava o dinheiro todo da sua conta. Era isso que fazia o Pablo Marçal, foi condenado por isso. Foi condenado, aí prescreveu. O Brasil, né? Vale a pena ser criminoso. Nem pegou uma cana brava por isso, viu? Esse é o Brasil. Roubou milhões de pessoas aí inocentes e ficou por isso mesmo, e agora tá subindo nas pesquisas. Ele tem tudo aí para ser o novo líder da extrema-direita. Eu só não me preocupo com ele, porque se o Brasil for um país sério, ele não vai poder ser candidato, porque ele tá com um gabinete do ódio, pagando muita grana sem declarar para a Justiça Eleitoral. Isso é abuso de poder econômico, isso é crime eleitoral. Se não, eu diria, olha, o que está fazendo aí o Pablo Marçal, ele talvez não ganhe para São Paulo, mas na próxima eleição, para presidente, ele com mais 2 anos com esse gabinete do ódio dele, ele tem um alcance que ninguém, nem o Bolsonaro no seu auge tinha, tá? É muito maior, muito, muito, muito maior. Pois bem, eu peço aí a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!